Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado e agradecido seja o Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui neste hotel como liderança da tua igreja, com pessoas que têm disposto a sua vida em teu altar para edificar a tua casa. Rogamos ao Senhor que o Senhor edifique-nos para que possamos edificar outras vidas. Amém. Renova em nós a esperança, renova em nós a fé, renova em nós o ânimo para continuar na luta diária. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa primeira conferência, embora não esteja nem no nosso painel como a primeira, mas temos crido e orado para que seja a nossa primeira conferência para líderes. Fundamento Sertão, esse é o tema o título da nossa conferência. O tema é Cultivando Discípulos, baseado exatamente em Mateus 28, de 18 a 20, e a nossa chamada Grande Comissão. Na verdade, a nossa conferência não tem o propósito de ensinar algo novo, porque ensinar liderança, e liderança que está no trabalho missionário, na sua maioria, ou pastoreando igreja, a respeito da Grande Comissão, seria, de alguma maneira, tentar chover no molhado. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é renovar em nosso coração o nosso chamado, é trazer à nossa memória aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Estava conversando com a liderança da Igreja das Graças, ontem nós estávamos aqui desde ontem falando que muitas vezes nós nos decepcionamos com a igreja, com as pessoas, nós nos abatemos, nós ficamos desanimados. E a verdade é que a razão da promoção desta conferência não é ensinar vocês, mas é motivar a mim e a vocês para que a gente não desista daquilo que Deus não desistiu, que é a sua igreja. Então sinta-se amado por nós e sinta amado também por aquele que fez o convite para que você esteja aqui entre nós. Quando eu falo a primeira conferência, não é que nós, como igrejas organizadoras, temos o propósito que essa igreja, essa conferência se torne uma grande conferência. Não, queremos sempre uma conferência extremamente simples, mas uma conferência firme, forte, com o propósito, em primeiro lugar, de agradar a Deus. Em segundo lugar, de fortalecer aqueles que estão na luta diária. Essa é a razão de estarmos aqui. E a razão de estarmos aqui é porque um dia nós ouvimos o chamado de Deus. Um dia a grande comissão alcançou o nosso coração diretamente. Nos abateu completamente em todos os nossos outros projetos e planos. Se fôssemos perguntar aqui o que você sonhava em ser, planejava em realizar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, a maioria de nós certamente não imaginaríamos que hoje estaríamos trabalhando de tempo integral para o Senhor. Talvez tivéssemos outros sonhos, outros desejos, mas Deus nos trouxe aqui porque um dia a grande comissão ecoou no nosso coração e nós entendemos o quão valioso e o quanto precioso é estar aos pés do Senhor e propagar a verdade de Deus. Eu fiquei, não sei se com o privilégio ou com a grande responsabilidade de abrir a conferência. Porque quando você prega depois de alguém que pregou muito bem, é ruim. Mas também você ser o primeiro a pregar
também não sei se é muito legal. Mas eu queria refletir sobre esse primeiro tópico da grande comissão, sobre a autoridade do Senhor Jesus. Vamos abrir, já que abrimos Filipenses capítulo 2, que fala dessa autoridade dada por Deus a Jesus, vamos abrir aí Mateus capítulo 28, quando Jesus vai convocar os discípulos, e o versículo 18 diz: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós não vamos discutir aqui a autoridade divina de Jesus, a autoridade que ele teve na terra como criador dessa terra, e nem nos céus como criador das hostes celestes, dos anjos, dos principados. Vamos pensar na autoridade de Jesus sobre a terra, inclusive como homem, como semelhante a mim e a você. Eu queria começar pensando na palavra autoridade, que é a expressão no grego exousia, não sei a pronúncia exata, alguns dizem exousia ou exósia, mas o dicionário de Strong diz que essa palavra está associada ao poder de escolher. É um poder de escolha. Ou seja, é aquele que tem a liberdade de determinar, de escolher. Também a liberdade de agir ou da permissão está sobre qualquer empecilho. Então essa mais ou menos seria a definição de autoridade. Os evangelhos vão apresentar a autoridade de Jesus por muitas vezes, embora Jesus em nenhuma vez tenha dado uma carteirada, tão comum nos nossos dias, quando uma autoridade quer mostrar o seu poder. Inclusive, quando os fariseus questionam com ele sobre a autoridade, com que autoridade fazes isso? Jesus questiona, levando uma outra pergunta, e nem responde com que autoridade estaria falando das coisas. Porque a autoridade de Jesus, embora fosse afirmada e reafirmada por suas atitudes, ele não soltava os quatro ventos, ele não se apresentava, ele não trazia ao público que ele era aquele ser de autoridade. A vida de Jesus mostra uma autoridade impregnada, firmada, confirmada, não em palavras. Quando eu digo em palavras, eu não estou dizendo no seu sentido de ensino, mas não que ele reivindicasse: eu tenho essa autoridade, mas porque ele vivia essa autoridade. Nós percebemos hoje a igreja reivindicando uma autoridade, muitas vezes, a liderança da igreja reivindicando uma autoridade, mas não vivendo essa autoridade. O que Jesus, muitas vezes, não confirmou e não realizou. Em Mateus 7,29, o texto daqui nos mostra que Jesus tinha autoridade para ensinar. E veja que esse reconhecimento é um reconhecimento do povo. Quando Jesus ensina a multidão, as pessoas chegam à conclusão que a autoridade do ensino de Jesus era uma autoridade diferente da autoridade dos escribas e fariseus. Porque Jesus não ensinava aquilo que não vivia. Ele não ensinava aquilo que não estava visível no seu dia a dia. Mas o versículo diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus, nesse primeiro momento, é a autoridade do ensino. A autoridade de alguém que tem autoridade para dizer: olha, faça isso assim como eu faço. E não simplesmente alguém que diz: olha, vai lá e faz. Eu sei que é muito difícil, é complicado, mas tu vai ter essa oportunidade. Jesus ensinava e ensinava vivendo. Segunda autoridade de Jesus é a autoridade para curar os enfermos.
Mateus 9, 28, se você abrir sua Bíblia também vai ter esse versículo, dizendo: vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Se você lembra desse texto, é aquela que traz um deficiente, ele perdoa os pecados, e as pessoas dizem que ele está blasfemando, e ele vai dizer: olha, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, eu digo, levanta o teu leito e vai para a tua casa. E aí as pessoas percebem que Jesus tem autoridade para curar os enfermos. Em terceiro lugar, Jesus tem autoridade para perdoar os pecados, que está incluído nesse mesmo texto. E louvado e agradecido seja o nome do Cordeiro, porque ele perdoou os meus pecados. Amém. A autoridade de Jesus alcançou diretamente a minha vida. E espero em Deus que tenha alcançado também a sua vida. A autoridade perdoa os pecados, porque essa autoridade, para os escribas e fariseus, só era autoridade dada ao próprio Deus. Só Deus pode perdoar pecados, e Jesus mostra que também tinha essa autoridade. Em quarto lugar, ele também tinha autoridade para expulsar os demônios, para repreender o império das trevas. E não só tinha essa autoridade, como também nos designou essa autoridade. Versículo 15 de Marcos 3 diz: então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Autoridade sobre o império das trevas. Eu gosto muito da sequência de Marcos 3, de Marcos 4 e 5 sobre a autoridade de Jesus. Vamos abrir nosso texto aí, Marcos 4 e 5, porque é muito interessante a sequência. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito direto, muito rápido, muito prático. Marcos sempre está mostrando Jesus fazendo, há poucos discursos, poucos ensinos, mas Jesus é um homem de muitas ações. Mas no capítulo 4 de Marcos, no final do capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estão ali desesperados, e Jesus olha aquele vento, aquele temporal, e repreende o mar, e o mar se emudece. Jesus é Senhor da sua criação. A criação não está acima do seu Criador. Jesus acalma a tempestade e ele mostra que tem autoridade sobre a natureza criada. Após esse episódio, ele vai para Gadara e ali se encontra com um possesso e mostra agora que ele tem o poder não apenas sobre a natureza, mas agora sobre o império das trevas, sobre o império espiritual, o reino dos espíritos, os demônios propriamente ditos aqui nesse texto. Então Jesus é Senhor também, não só do mundo criado, mas do mundo invisível que estava ali naquele momento como demônios atormentando aquele homem. Após Jesus, aqui Marcos, repreender o demônio e ser rejeitado por causa daquele episódio, ele recebe o pedido de Jairo para curar sua filha, mas não cura a filha de Jairo, pelo contrário, cura uma mulher que aparece no meio da multidão, escondida, sem ninguém perceber, e toca nas vestes de Jesus, e a enfermidade é retirada. Jesus tem autoridade sobre o nosso físico, sobre os nossos corpos, sobre a nossa saúde. Jesus tem autoridade de curar as pessoas. E por último, claro, Jesus vai à casa de Jairo, as pessoas dizem: olha, não incomoda mais o mestre, teu filho já morreu. E Jesus mostra que tem autoridade não só sobre a vida, mas também tem autoridade sobre a morte. E traz a cura à filha de Jairo. A sequência de Marcos eu acho muito interessante, porque Marcos abrange nestes dois versículos, nestes dois capítulos, várias áreas de autoridade de Jesus, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos nenhuma autoridade. Mas Jesus mostra o Senhor soberano
sobre a morte, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a própria natureza. Ele é o Senhor de toda a glória. Mas eu queria pensar com vocês mais profundamente e aí reflexivamente sobre o nosso próprio ministério, sobre a diferença da autoridade de Jesus da autoridade de muitos líderes de nossos dias. Porque Jesus tinha toda a autoridade. Mas como ele utilizou essa autoridade? Qual a perspectiva de autoridade de Jesus? Porque hoje parece que a autoridade, ela perdeu o sentido da autoridade que Jesus quer dar. Autoridade não de comandar, não de mandar, mas uma autoridade de servir. Nós percebemos, por exemplo, que a autoridade de Jesus é a autoridade do serviço. A igreja protestante brasileira, eu comentava isso outro dia, que ela está com muito cacique e pouco índio. As pessoas se denominam líderes, assumem um título, e esse título não tem nada a ver com aquilo que está determinado nas Escrituras para o ser. A autoridade escrita por Jesus é uma autoridade para o serviço. É uma autoridade para trazer benefício para o outro e não para mim. Como é que o mundo age e reage e pensa a respeito da autoridade? O que é uma autoridade no mundo? O que as pessoas refletem a respeito de posição de autoridade? Será que é serviço? Será que estou nesta posição para tornar a vida das outras pessoas melhores do que são? Será que a perspectiva de autoridade fora do Evangelho é a mesma perspectiva de autoridade e serviço do Evangelho? O Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, porque o próprio Filho do Homem não, o que é que diz? Não veio para ser servido, mas para servir. A autoridade máxima sobre todas as coisas assume o papel de benfeitor. A autoridade hoje na sociedade é a autoridade não para servir, mas para ser servido. Você vê, por exemplo, nessas igrejas, e acredito que pela apresentação ninguém é neopentecostal, mas está muito em moda as pessoas se autodenominarem apóstolos, enviados com a missão, não é isso que o apostolado diz isso? Mas o apóstolo hoje é o cara que vai ser servido pela igreja, é o cabeça, é quase a espécie de um papa, o semideus. E ainda mais, a ideia de liderança da igreja hoje, muitas vezes, não é a ideia do serviço, é a ideia do ser servido. Há uma perspectiva hierárquica católica, de manda-chuva, de comandante. E Jesus vai inverter essa situação. Jesus vai dizer, olha, eu tenho autoridade para servir. Eu tenho autoridade para ser benfeitor dos meus irmãos. Eu tenho autoridade para mostrar que é possível a grandeza em ser servo. Isso é contraditório ao que se pensa a respeito da autoridade. Segundo lugar, a autoridade de Jesus é a autoridade para obedecer. Quando você pensa em chefe, você pensa em mandar obedecer.
O que é que vem na sua mente? Fulano é o chefe da sessão. Quem manda? É uma autoridade. O que é que o cara faz? Charlie, você é policial. Tem um comandante lá do... Cumpra-se. Acabou. Ele é autoridade. Então, a autoridade para a sociedade é o cara que manda. E obedece quem tem juízo. É isso? Na pessoa de Jesus, a autoridade é autoridade para a obediência, e a obediência até a morte, morte de cruz. A autoridade não é aquele que exerce o poder para mandar, mas é obediente, é o servo, é submisso. É claro que nós não estamos falando aqui da perspectiva divina de Jesus, porque Jesus é Deus, ele está sobre qualquer coisa. Mas quando você olha a perspectiva de Jesus, Jesus é uma autoridade extremamente obediente ao Pai. Ele vai ao Getsemane e chora ao Senhor, dizendo: olha, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua. Autoridade da obediência. Em terceiro lugar, a autoridade para o sacrifício. Normalmente, na nossa sociedade, o líder, o que tem autoridade, o chefe, não é o que vai para o sacrifício. O sacrifício é os outros. Alguém vai pagar o preço, eu não, porque eu sou o chefão. Poxa. E na guerra, né, no exército, na frente de combate, normalmente o líder ele fica sempre aquém, né, da frente mesmo, porque se a gente perde o líder, a ideia é essa. Perde o referencial. Perde exatamente isso. Parece que em alguns casos os pastores estão pensando assim também. Né? Ficam confortáveis na sua perspectiva e querem que o rebanho faça as coisas. Ao mesmo tempo, há uma perspectiva do rebanho dizer: olha, tu é pago por isso, é tu que vai se sacrificar. Afinal, o bom pastor da vida é pelas ovelhas. E a verdade ministerial de autoridade não é só do líder, é de todo mundo. E todo mundo tem autoridade para o sacrifício. Sacrifício pela obra do Senhor. O que é que isso tem a ver conosco? Quais são as aplicações? Em primeiro lugar, essa autoridade de Jesus nos conduz a uma intimidade com Deus. Vamos ler esse texto aí? João 17, 2 e 3. Vamos ler esse texto? Uma voz masculina para ler esse texto aí. 17. Isso, João 17, 2 e 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a autoridade de Jesus nos conduz à vida eterna. Ele tem essa autoridade de nos conduzir a Deus. Ele tem a autoridade de nos aproximar de Deus, porque nós estávamos afastados pelos nossos delitos e pecados. O pecado nos afastou completamente da presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que todos carecem dessa glória, todos estão distante dessa glória, mas eis que aparece o Redentor, eis que através do seu sacrifício, eis que através da sua vida de autoridade, de serviço, de obediência à vontade de Deus para a cruz, de seu sacrifício, ele nos aproxima de Deus. Talvez você diga: pastor, isso é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo sabe que a igreja é aproximada por causa do sacrifício de Jesus. E louvado seja Deus que eu e você somos aproximados. Louvado seja Deus porque Ele nos trouxe de volta ao encontro com o Senhor. Porque fazemos parte da família de Deus. Porque estamos
inseridos no corpo de Cristo, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados, porque fomos resgatados em pé das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus, porque Jesus teve essa autoridade de conceder a vida eterna para mim e para você. Essa autoridade que ele recebeu. Essa é a primeira aplicação. Se não tiver essa primeira aplicação na sua vida, as outras não terão efeito. A primeira aplicação é: você é de Deus. Deus te resgatou. Deus te salvou. Deus te transformou de inimigos estranhos de Deus em amados de Deus. Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou inteiramente na cruz. Se isso não faz sentido no seu coração, as outras aplicações da autoridade de Jesus perdem completamente significado. A primeira autoridade dele na nossa vida é: ele nos reconciliou com ele mesmo e com o Senhor. Somos os seus filhos. E aí, por causa dessa primeira autoridade de Jesus, as outras têm fundamento, têm aplicação. Segunda aplicação é exatamente que essa autoridade nos impulsiona ao serviço cristão. Vamos ler aí Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Uma voz feminina agora para ler esse texto. Mateus 20 e 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está falando aí do nosso serviço. E ele serve como modelo para nós. Então, se nós somos salvos, que a primeira autoridade é aplicável ao nosso coração, ele recebeu a autoridade de Deus para nos reconciliar. A segunda é: a autoridade de Jesus nos impulsiona ao serviço. Ninguém é líder para mandar. Ninguém é líder para ser servido. Ninguém é líder para que a igreja possa fazer ou realizar seus caprichos. Irmãos, eu fico extremamente triste com a realidade da igreja brasileira nos nossos dias. A gente vê, por exemplo, homens com pessoas se curvando aos seus pés, beijando seus sapatos. Outro dia eu fiquei sabendo de uma realidade lá em Serra Talhada, que um líder ficou de pé e as pessoas tinham que fazer fila para tocar nele, para receberem unção. Unção e outros não, né? Homens que querem ser adorados, servidos. Afinal, são os cabeças, a liderança, a autoridade da igreja. Então, eu queria trazer a nossa perspectiva se a autoridade de Jesus nos reconciliou, essa autoridade nos impulsiona a fazer o que ele fez. Não é autoridade para ser servido, autoridade para servir. Jesus, quando está se despedindo dos seus discípulos, ele cinge-se com a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Mas eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Parece que as pessoas ainda não entenderam essa perspectiva. Parece que a discussão em nossos dias ainda é a mesma. Senhor, diz aí quem é o maior entre nós. Quem é o mais importante? Quem faz mais? Quem tem o direito de sentar à tua direita e à tua esquerda? Nos impulsiona ao serviço cristão. É claro que nós entendemos que inúmeras vezes as pessoas vão abusar desse nosso conceito de serviço. Você já foi abusado por alguém, não?
muitas vezes, né? Mas a verdade, queridos, é que nós não servimos a homens. Nós servimos ao Senhor da igreja. Eu gosto muito, muito, muito do texto de Jesus conversando com Pedro. E aqui nós temos líderes da igreja, presbíteros, pastores, missionários. Quando Jesus diz assim para Pedro: olha, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Porque a razão, queridos, de servirmos a igreja não é porque amamos a igreja, é porque amamos o Senhor. O Senhor nos faz servir a igreja. Porque a igreja muitas vezes tira a nossa paciência. Muitas vezes nos entristece. Se a gente fosse abrir espaço aqui, se alguém já se decepcionou com alguém na igreja, certamente teríamos inúmeras razões para isso. Mas Jesus não pede que o serviço seja baseado naquilo que nós sentimos pela igreja. O nosso serviço é baseado naquilo que nós sentimos pelo Senhor. Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Elas vão te dar cabeçada de vez em quando tu nem esperar. Vai vir um bote daquele e te dá uma chifrada assim. Mas apacenta eles por amor a mim. O nosso serviço, queridos, é um reflexo daquilo que Jesus fez por nós. A autoridade de Jesus nos impulsiona ao serviço. Em terceiro lugar, a autoridade de Jesus nos possibilita a obediência a Deus. Vamos ver Romanos 7, 17. Qualquer pessoa para ler esse texto. Romanos 6, 17. Perdão, de 7, mas é 6. Romanos 6, 17. Vamos ler esse texto? Mas graças a Deus, por outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes em fé. Então o apóstolo Paulo aí faz uma comparação. Antes a gente estava no pecado, agora a gente tem a possibilidade da obediência. Isso faz com que sejamos obedientes a Deus. Em qualquer circunstância. Mesmo que à frente, a nossa perspectiva de futuro seja a cruz. Não é impossível obedecer a Deus. Porque a autoridade de Jesus nos concede essa autoridade. Essa possibilidade. Quando eu falo possibilidade é porque você obedece a Deus ou não, se você quiser. Mas nós podemos obedecer, nós podemos ser homens e mulheres que temem ao Senhor, custe o que custar, que estão dispostos a enfrentar a morte se preciso for, mas não negociam a dependência e a vontade de Deus. Deus nos dá essa autoridade através da autoridade de Jesus. Em quarto lugar, Ele nos capacita para o sacrifício em amor. João 15, 12. Vamos ler esse texto, João 15, 12. João 15, 12. Mais uma voz masculina aí para ler esse texto. O que é que diz? O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja que Jesus é o modelo aqui. A autoridade de Jesus no amor nos impulsiona uns aos outros. Nos impulsiona a derramar graça, misericórdia. A fazer com que nossa vida seja relevante no lugar que nós estamos. E não alguém insignificante. Pelo contrário, alguém referencial do Evangelho. Alguém que viva o Evangelho. Alguém que pregue aquilo que sente. E não simplesmente as pessoas duvidarem do seu discurso porque a sua vida prática não condiz com aquilo.
uma vida que demonstra o amor de Deus, uma vida que traz graça ao coração daqueles que estão ao redor. Em outro lugar, para terminar, a autoridade de Jesus nos direciona a proclamar o seu amor aos perdidos. E aí vai o restante do nosso texto de Mateus capítulo 28, 19 a 20, mas eu não vou conversar com vocês sobre isso, porque Sara vai conversar isso hoje à noite, a respeito da proclamação e da responsabilidade de fazer discípulos, que é minha e sua, que é da igreja, não é apenas dos líderes, é de todos nós, é de toda a igreja, mas dos líderes também. A gente muitas vezes não pensa, não reflete se a nossa vida está trazendo ao coração das outras pessoas o desejo de se tornarem discípulos de Jesus. E esse deve ser o nosso anseio. A autoridade de Jesus sobre toda a terra nos proclama, nos direciona a proclamar o seu amor e fazer discípulos. Amém? Amém. Eu queria orar por nós. Eu queria que a gente clamasse ao Senhor, dizendo: ó Deus, renova no meu coração o desejo de ser o teu discípulo e de fazer discípulo. O desejo de servir, o desejo de perceber a tua vontade. Renova em mim a vontade, a convicção, o amor ao Senhor. Renova em mim o desejo que eu tenho de ser gracioso para com as pessoas. Que a autoridade do Senhor nos conceda não o desejo de ser servido, mas de servir, não o desejo de mandar, mas de obedecer, não o desejo de estar acima dos outros, mas do próprio sacrifício. Vamos orar. Pai, te damos graças por esse breve momento de reflexão, porque vendo Jesus como nosso modelo, o modelo de servo, que ao mesmo tempo é Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque a tua autoridade, ela nos conduz ao Senhor, ela nos aproxima de Ti. Isso faz, ó Senhor, que tenhamos responsabilidades, tenhamos direcionamento para andar na Tua presença. Pai, estamos começando um momento de reflexão, um momento de descanso, uma pausa no nosso ministério, das nossas atividades diárias, para refletir a respeito da nossa própria vida pessoal, da nossa espiritualidade, do nosso caminhar, da nossa motivação. Qual a razão, ó Deus, que nós servimos a igreja? Qual a razão porque estamos no ministério de tempo integral? Qual a razão porque somos líderes da igreja? Ó Pai, se a nossa liderança, se a nossa autoridade não é semelhante à autoridade de Jesus, uma autoridade de servo, uma autoridade de obediência, uma autoridade sacrificial, ó Deus, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração. Nós não somos chamados para sermos maiores do que o nosso Senhor. O Senhor nos deu um modelo. O Senhor nos mostrou que a sociedade pensa diferente a respeito daqueles que estão na liderança. Mas a tua liderança, Deus, é uma liderança abençoadora. A tua autoridade é uma autoridade abençoadora. E nós queremos ser líderes e autoridades abençoadoras também, Pai. Não permitas que a arrogância, a vaidade, o orgulho, a soberba alcance o nosso coração e venhamos usar os nossos cargos eclesiásticos, as nossas posições na igreja, para tirar proveito da tua casa, do teu corpo. Pelo contrário, Deus, nos faz simples, nos faz humildes, nos faz servos, assim como o Senhor foi.
Ó Pai, eu quero te agradecer pelos irmãos que chegaram de viagem, por aqueles que ainda estão chegando. Que o Senhor conduza esse grupo para uma reflexão profunda a respeito da nossa posição no Senhor, da nossa responsabilidade para com esse mundo perdido, para a nossa responsabilidade para com as nossas comunidades que esperam e aguardam de nós o ensino bíblico profundo e real. Nos abençoa, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos.